Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e nesse vídeo de hoje definitivamente a gente vai conseguir te ajudar a declarar o seu imposto de renda. Você vai ver que não é difícil, é tranquilo, tem alguns passos e a gente vai caminhar aqui juntos. E para isso, para ajudar você também e a mim, eu trouxe uma convidada especial, Thaís Mariani, seja muito bem-vinda aqui. Oi, Ricardo, tudo bem? Eu que agradeço. Poxa, seja muito bem-vinda. Trouxe aqui, pessoal, uma especialista. A Thaís, ela é contadora especializada nessa parte de investimentos, né? Nessa parte tributária para investidores. Então, todos os passos aqui, hoje a gente vai trazer para você. Não é isso, Thaís? Sim. Hoje a gente vai ajudar o pessoal aí a declarar a sua declaração em investimentos em 3 passos. Então, não é tão difícil assim. A gente vai desmistificar, né, essa questão do IR nos investimentos. Muito bom, muito bom. Então, a gente está com o foco principal aqui. Se você é uma pessoa que tem fundos imobiliários, tem ações, tá com dúvida nesse ponto aí especificamente, então a gente vai esclarecer isso aqui. E óbvio, a gente vai deixar também os contatos da Thaís aqui para você tirar outras dúvidas se você tiver também. Thaís, traz para a gente aqui então o primeiro passo que a gente tem que fazer na declaração. O primeiro passo é o preenchimento da ficha de renda variável. O imposto de renda na bolsa, a gente sabe que o IR ele é devido mensalmente, né? Então, se você teve ganho de capital, que é quando você tem lucros, né? Compra o ativo por um valor menor e vende por um valor maior, esse lucro ele é tributado pelo imposto de renda. Tem ali as regras de isenções para ações, tudo mais, mas essa apuração ela é mensal e o imposto de renda ele deve ser pago todos os meses. A Receita Federal ela espera essa prestação de contas desses resultados mensais na declaração de ajuste anual. Então, esse primeiro passo, ele é o mais importante para o investidor, porque é essa ficha que, se preenchida incorretamente ou não preenchida, causa malha fina, porque a Receita ela faz cruzamento automático com as informações que as corretoras de valores passam para a Receita. Então, lembre-se de sempre o primeiro passo preencher a ficha de renda variável. Como que preenche essa ficha? Você vai fazer a apuração de todos os meses do ano. O que é a apuração? Você vai levantar os resultados das suas operações de compra e venda de ações, de fundos de investimentos imobiliários, ETFs, BDRs, tudo que você tem, né, que negociou na bolsa durante o ano. Então, por exemplo, em janeiro, você vai levantar todas as operações operações fechadas, né? A compra e a venda. Vendeu, você deve apurar se teve lucro ou prejuízo nessa operação, tá? E você vai somar todos os lucros, subtrair os prejuízos para chegar na base de cálculo do imposto de renda, no resultado do mês. Tá? Então, esse resultado é que você vai informar lá na ficha de renda variável. Nas fichas de renda variável, nós temos duas opções: opções de operações comuns e day trade, e uma ficha exclusiva para fundos de investimentos imobiliários. Então, é bem importante que você tenha essas informações separadas, certo? Certo, ótimo. Então deixa eu só te interromper um pouquinho então para perguntar uma coisa. Essa informação, então, como você disse, essa apuração é mensal. E um detalhe, não vem naquele informe de rendimentos, né? Que a corretora sempre manda para a gente uma vez por ano. Isso daqui é algo que nós, investidores e investidoras, temos que fazer por conta própria, né? Isso é responsabilidade do investidor, né? Porque a Receita Federal, ela sabe que você operou na bolsa por conta do imposto de renda retido na fonte da nota de corretagem. Então, sempre que você realizar uma operação de venda, vai ter o imposto de renda retido. Então, a Receita Federal já sabe dessa venda. Então, ela precisa que você informe os seus resultados com essas vendas, se você teve lucro ou prejuízo. Tem o caso dos lucros isentos, né? Os lucros isentos é quando dentro do mês o total de vendas de ações for inferior a R$ 20.000, os lucros em ações com operações comuns são isentos. Esses lucros você vai informar lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis no código 20. Tá? Porém, o resultado tributável, né, que são os lucros passivos de imposto de renda ou os prejuízos, deve ser preenchidos separadamente por mês na ficha de renda variável. Operações comuns e day trade
ou fundos de investimentos imobiliários. Então, essa é a ficha mais importante, tá? Que é o que causa a malha fina. Legal, muito bom. E aí, pelo menos é um jeito que eu faço, aí eu quero saber sua opinião. Eu costumo dizer para o pessoal, pelo menos é o que eu faço para mim, né? Quando eu compro ou vendo qualquer ativo na Bolsa de Valores, no mesmo dia eu coloco numa planilha de Excel que eu tenho e falo assim, olha, comprei tal ação, tanto de quantidade, tal valor e deixo ali, porque assim pelo menos já está organizado até para eu fazer a declaração anual, ou então, eventualmente, se eu tiver algum lucro e tiver que pagar a DARF naquele mês, vou até deixar um outro vídeo aqui em cima, que eu falei um pouco sobre essa dinâmica que eu tenho de me organizar mensalmente, né? Acho que ajuda, né, Thaís? Ajuda demais, na verdade. Os investidores eles deveriam sim fazer esse controle sempre, né? Que realizam uma compra ou uma venda. Por quê? A apuração do resultado ela é de acordo com o valor pago na ação. Então, às vezes, o investidor ele não tem esse controle e ele vai tentar buscar ali por conta da valorização da ação e os cálculos saem desacordo, né? Além de que ter que voltar atrás, procurar documentação, ir atrás de extratos, é muito mais trabalhoso, né, no ato da declaração, fazer esses cálculos, tudo retrocedente, do que ter esse controle mensal. Então, se você tem esse controle, facilita muito, tanto no seu acompanhamento mensal, que daí você não vai deixar de recolher o imposto de renda se devido, né, porque o que acontece muito são os investidores que fazem toda essa apuração uma vez ao ano, quando vê tinha imposto de renda a pagar e pagam com multa e juros, e vai facilitar muito no ato de declarar. Então, é bem importante, sim, bem legal essa tua dica aí, de ter uma planilha de controle, né, que você anota ali todas as compras, o valor que foi pago pelos ativos, e quando vende, já coloca lá o valor da venda, e ali mesmo você já vai ter o resultado dessa operação, se você teve lucro ou se você teve prejuízo. Muito bom, excelente. Antes da gente passar para o segundo ponto, rapidinho, porque às vezes alguém que está assistindo aqui pegou essa dica para usar para o ano que vem, né? Agora vai se organizar numa planilha sempre. Mas quem não tinha essa planilha no ano passado, eu acho que se cadastrar lá no site da B3, eu acho que de repente consegue essas informações até um pouquinho mais rápido do que se for puxar extrato na corretora, né? No site da B3, você vai conseguir um relatório extratos de negociações, né? Dá para fazer por lá? Dá, porque tem o valor que foi pago do ativo. Porém, o ideal, o correto, né? E eu, como contadora, aconselho utilizar as notas de corretagem por conta dos custos. Porque os custos, taxa de corretagem, emolumentos, ISS, outros impostos que são cobrados na nota de corretagem, eles fazem parte do custo da ação, tanto na compra quanto na venda. Quando a gente fala de imposto de renda, esses custos dão diferença no resultado final do IR. Então, se é um investidor que tem uma movimentação, que realiza vendas ali, que tem lucros em renda variável, considerar os custos de corretagem faz com que ele pague menos impostos. É uma decisão, né, claro, do investidor. Ele pode fazer pelo relatório da B3? Pode, mas pode ser ali que não vai estar tão dentro ali os cálculos dele, né? E ele pode pagar um pouquinho mais de imposto por não considerar os custos. Sim, e é lógico também, a gente está falando com várias pessoas, né? Cada um vai tomar a sua decisão. Às vezes alguns até têm mais dinheiro, outros têm menos, mas o importante é a gente mostrar o caminho aqui, né? Então, beleza, a gente já tem então a primeira parte, que é o resultado, né? Se teve lucro ou prejuízo. Também, antes da gente passar para o segundo ponto, rapidinho a gente tem que lembrar também que prejuízos têm que ser anotados nessa ficha também, né? Porque pode compensar. Sim, exatamente. Todo prejuízo na bolsa ele é compensado. É compensado dentro do próprio mês, então é feito ali a apuração do resultado mensal, né? Então você calcula todos os lucros do mês e todos os prejuízos, faz ali o abatimento para ver se fecha o mês com lucro ou prejuízo. Se o mês fechou com prejuízo, esse prejuízo você leva para o próximo mês para fazer a compensação dos próximos lucros, né? E se o ano, por exemplo, fechou com prejuízo, se em dezembro o investidor teve prejuízo, ele só pode compensar desse prejuízo em janeiro do próximo ano se foi declarado na declaração do ano anterior.
Então, os prejuízos eles podem ser compensados se declarados corretamente na ficha de renda variável. Então, é bem importante, sim, também fazer esse controle do prejuízo, que vai ajudar aí, é uma economia tributária, né? Já tive casos também de investidores que só faziam os cálculos do lucro e acabavam pagando imposto sobre o lucro e, no fim, tinham prejuízos a ser compensados e deixavam de se beneficiar, né? E aí, só rapidinho também nesse ponto, um prejuízo, por exemplo, em fundo imobiliário, não pode compensar com ações, por exemplo, né? Isso, exatamente. Os prejuízos de fundos imobiliários não podem ser compensados com outros tipos de investimentos, né? Por isso que é necessário também fazer essa apuração separada. Em operações comuns, operações day trade e operações com fundos imobiliários. Além de serem informadas separadamente na declaração de ajuste anual, tem a forma de tributação diferente também. Então, nas operações comuns, né, que são as operações swing trade, todo o lucro ele é tributado a 15% e os prejuízos podem ser compensados desde que prejuízo swing trade com lucro swing trade. Já as operações day trade, quando acontece a compra e a venda no mesmo dia, o prejuízo pode ser compensado desde que com lucro day trade e é tributado a 20%. Então, já tem uma alíquota de imposto de renda diferente das operações comuns. E os fundos de investimentos imobiliários, eles são tributados a 20%, independente do tipo de operação. Se é operação comum ou se é operação day trade. Então, é bem importante aí se atentar nesses detalhes. Beleza, então tá bom. Primeiro ponto, então, o primeiro passo a gente já passou, foram os resultados, e o segundo passo eu acho que é a posição em carteira, né? O segundo passo é a posição em carteira, né? Então, no dia 31/12, o investidor ele vai ter ali os ativos que ele tem em carteira, e isso ele precisa informar na ficha de bens e direitos. Então, ele vai colocar lá a quantidade de ações que ele tem, qual a empresa, o código da ação, a corretora e o total pelo custo médio. O que é o custo médio? O custo médio o investidor ele pode realizar a compra do mesmo ativo em várias datas e por valores diferentes, né? Então, o custo médio é o total pago pela carteira. Então, é a soma do valor pago de todas as compras, né? Então, isso é informado na ficha de bens e direitos, tá? Daí tu vai ser informado os fundos de investimentos imobiliários, as ações, os ETFs, até os criptoativos, né? Tudo que o investidor tinha em carteira no dia 31/12. Nessa E ficha aí, não são informados o que ele teve em carteira durante o ano, somente o que ele estava posicionado no último dia do ano. a posição em 31 de dezembro, tá? Eu só queria perguntar rapidinho se, como você disse, mas tem que colocar um por um, né? Então, assim, se eu tiver 10 fundos imobiliários, são 10 abinhas ali que eu tenho que preencher um por um, né? Por exemplo, né, um fundo. 10 cotas do fundo tal, código do fundo e o nome da corretora. É assim que se declara. Então, se tiver vários fundos, vai declarar por fundo e ter que colocar também o CNPJ do fundo, né? Que daí você procura no Google, que nos relatórios da corretora não vem essa informação. Mesma coisa com as ações, você vai declarar por empresa. A quantidade em carteira, então, 400 ações de Azul SA, tracinho Azul 4, tracinho XP Investimentos, né? Por exemplo. E daí sim o valor total que possui em carteira não é o valor valorizado, né? Não é o valor que está valendo as ações dia 31/12, e sim o valor que foi pago por elas. Beleza, ótimo. Então a gente já viu a parte dos resultados, né? Se eu tive lucro ou prejuízo. Essa parte dos bens e direitos, né? Que é a minha posição na carteira no dia 31 de dezembro do ano anterior. E agora vamos para o terceiro passo, então. Terceiro passo são os rendimentos, né? Então, nós temos as ações e fundos de investimentos imobiliários que distribuem dividendos mensais ou periódicos, né? Esses dividendos, eles são isentos de imposto de renda, mas eles devem ser declarados, né? E daí nós temos a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. A atualização do sistema de 2022
quando você for colocar lá na ficha de bens e direitos a sua posição em carteira daquelas ações ou daquele ativo, já vem a opção ali embaixo para você informar os rendimentos referente a ela. Né? Então já vai lá para a ficha automaticamente, já puxa o CNPJ, você já coloca ali o valor. Né? Caso você tenha recebido rendimentos de outras ações, outros fundos que você se desfez durante o ano, né, que não vai estar lá na ficha de bens e direitos, você vai lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis e preenche mesmo assim os rendimentos recebidos daquela empresa. Também são declarados separadamente por tipo de ativo. Tá? É necessário informar o CNPJ e o nome da empresa que você recebeu esses dividendos, certo? E também o código é diferente, né? Se for recebimento de ações, você vai declarar em lucros e dividendos. Se for dividendos de fundos de investimentos imobiliários, você vai declarar em outros. E daí especificar na descrição que é referente a fundos de investimentos imobiliários. Legal, excelente, excelente a dica. E, Thaís, eu vou pedir para você, então, por favor, também, deixar aqui os seus contatos, a gente deixa um link aqui na descrição também, porque eu tenho certeza que o pessoal aqui que está assistindo quer fazer algumas perguntas também. Sim. Vocês podem me seguir no Instagram, né? @contadora Thaís, e também @declare Leoa, né? Eu faço parte da equipe da Leoa. A Leoa é um software de declaração de imposto de renda gratuito. E nós temos uma comunidade, né? É um fórum, na verdade, que a gente tira dúvidas em relação a imposto de renda, principalmente sobre investimentos. Então lá já tem muito material. Então pode ser que vocês tenham aí algumas dúvidas que já foram respondidas na comunidade. Então, a gente vai deixar o link da comunidade aqui. Então, qualquer dúvida que você tiver, entra na comunidade, procura se já tem. Caso não tenha, você pode mandar a sua dúvida, que quem responde são contadores especialistas, tá? Então, a nossa comunidade, ela é super acessada, ela é bem completa, é a maior comunidade do Brasil sobre imposto de renda. Então, a gente vai deixar o link aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a imposto de renda, em renda variável ou qualquer outro assunto relacionado a IR, vocês podem ter aí o nosso suporte pela comunidade. Pô, legal, excelente. E sabe que a gente precisa de ajuda, viu? Eu recebo muitas perguntas aqui sobre esse tema. Inclusive, pessoal, quem está assistindo aqui, se gostou dessa apresentação, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a Thaís volte aqui para conversar com a gente de novo. Sim, vai ser um prazer. Thaís, muito obrigado mesmo, viu? Ajudou bastante a gente. Eu que agradeço o convite. Precisando, pode chamar. Valeu, então, brigadão. Tchau, Thaís, até mais. Valeu, Tchau, pessoal. até a próxima. Tchau, tchau.